Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Iremos começar aqui hoje a segunda aula sobre eletrostática, falar um pouquinho sobre processos de eletrização. Antes de mais nada, nós temos que relembrar os conceitos de condutores e isolantes. São conceitos bem simples, vocês vão entender rapidamente. Vamos lá então, o que seriam os condutores, ó? No caso aqui os isolantes, né? Todo material que é dito isolante, ele vai dificultar a passagem dos elétrons. Esse tipo de material, né, que dificulta a passagem dos elétrons, ele faz com que os elétrons se acumulem em certas regiões do material. Ou seja, não vai ter tanto movimento de elétron naquele tipo de material. Por isso, ele é considerado um material isolante. Já os materiais condutores, eles facilitam a passagem dos elétrons. Ou seja, essa facilidade que eles possuem de se movimentar livremente no material torna aquele material condutor. E essa propriedade da passagem dos elétrons é chamada de elétrons livres. Quanto mais elétrons livres um material possui, mais condutor ele vai ser, ok? É importante ressaltar que nunca o material vai ser perfeitamente condutor ou perfeitamente isolante. O que é que nós temos na prática? Nós temos bons condutores e nós temos bons isolantes, ok? Eu coloquei aqui uma curiosidade para a gente analisar, que é os fios, né, de energia. Vocês já se perguntaram por que os fios de energia são feitos de dois materiais, ó, um material interno e um material externo? Bem, para responder esse questionamento, nós temos que lembrar a utilidade desse tipo de fio. Para que ele serve? Para transmitir um certo tipo de informação. Eu vou ter que transmitir o quê? Vou ter que transmitir a eletricidade de um ponto ao outro, ou sei lá, numa rede de dados. Eu vou ter que transmitir, né, a informação da internet de um ponto a outro. Bem, então para ter essa facilidade de transmissão, esse material interno ele deverá ser condutor. Então aqui geralmente se coloca fios de cobre, porque o cobre é um excelente condutor de eletricidade. Só que tem um porém, como esse material ele transmite muito bem os elétrons, certo? Ele passa muita energia elétrica. Se você pegar nesse material que conduz eletricidade, você poderá levar um choque. Então, para que isso não ocorra, para que você consiga manusear facilmente esses fios sem levar um choque, a gente tende a revesti-los com material que? Material isolante, certo? Quando eu faço isso, eu fico protegido para manusear esse material, ok? Então, no caso aqui, ó, nós temos essa parte mais interna, que geralmente é um bom condutor, geralmente é o cobre, certo? Aqui, ó, colocando uma tabelazinha nos condutores, e esse material geralmente é o cobre, que é um bom condutor, e essa parte externa, que é o material isolante, geralmente é algum tipo de borracha, certo? Essas borrachas têm uma propriedade mais isolante. Nós temos aqui alguns elementos condutores, o alumínio, o ferro, o aço inox, o cobre, a prata, o latão. O corpo humano, notem que o corpo humano é um bom condutor de eletricidade. É tanto que, quando eu pego materiais que têm eletricidade, eu geralmente levo choque. Por quê? Porque eu consigo conduzir bem essa eletricidade. Já materiais isolantes, eu coloquei como exemplo aqui o plástico, a madeira, o isopor, o vidro, a lã, cerâmica, né? Papelão, etc. Certo? Nós temos vários materiais condutores, aqui estão só alguns deles, e temos vários isolantes, aqui também são alguns exemplos que nós temos, ok? Nós iremos começar agora a falar sobre eletrização. O primeiro tipo de eletrização é por atrito, mas antes de falar de eletrização por atrito, temos que saber o que é eletrizar um corpo. Eletrizar significa deixar um corpo que está inicialmente neutro com excesso de carga. E esse excesso de carga pode ser dado de duas maneiras. Excesso de cargas positivas, ele vai estar eletrizado positivamente, ele tem excesso de prótons, ou ele pode estar eletrizado negativamente, com excesso de cargas negativas, com excesso de elétrons, ok? Quando o corpo se encontra eletrizado positivamente, o que é que nós temos? Ó? Tem um certo objeto, temos mais números de prótons do que números de elétrons. Quando eu falo que o meu corpo está eletrizado negativamente, eu tenho mais elétrons do que prótons, ok, pessoal? Feito isso, vamos aqui ver as condições que eu tenho para eletrizar um corpo por atrito. Inicialmente,
nós iremos atritar dois corpos neutros. Professor, o que é atritar? É você passar um corpo no outro, esfregar um corpo no outro, ok? Após você fazer esse atrito, os corpos estarão eletrizados. Você atritou, após o atrito, eles estarão eletrizados. E um corpo sempre fica positivo e o outro negativo. É uma característica da eletrização por atrito. Os corpos, após o atrito, sempre ficarão com cargas diferentes. Eu coloquei aqui um exemplo, que eu passei um pedaço de seda no vidro. Eu atritei a seda com o vidro e após esse atrito, olha o que aconteceu. O vidro ficou positivo e a lã ficou negativo, ok? Professor, tem como saber qual corpo fica eletrizado positivamente e qual fica eletrizado negativamente? Tem sim. Para isso, nós utilizamos uma série, uma tabela chamada de triboelétrica. Nessa tabela que tem vários tipos de materiais, quem está mais acima fica eletrizado positivamente, quem está mais abaixo fica eletrizado negativamente. No meu exemplo aqui, pessoal, o que foi que nós atritamos? Ó? Nós atritamos um certo tipo de seda, podemos colocar, sei lá, a lã, e atritamos quem também? Atritamos o vidro, não é isso? Então, quem está mais acima, no caso aqui o vidro, fica eletrizado positivamente. Quem está mais abaixo, no caso aqui a seda, ó, fica eletrizado negativamente. Então, atritei o que? O vidro e a seda. Quem está mais acima fica positivo, no caso é o vidro. Quem está mais abaixo fica negativo, é a seda. Professor, então quer dizer se eu atritar aqui o ambar e atritar um pedaço de lã, ó, pessoal, quem está mais acima, a lã ou o ambar? É a lã. Então, quem está mais acima fica positivo, quem está mais abaixo fica negativo, certo? Essa série triboelétrica, ela é bem maior. Só coloquei aqui um número reduzido para ficar mais didático de você entender, ok? Tranquilo, né? Eletrização por atrito. O próximo tipo de eletrização que nós temos é a eletrização por contato. Professor, como é que faz a eletrização por contato? Aqui passo a passo. Primeiro, eu vou colocar dois corpos, um eletrizado e um neutro, em contato. Eu só vou encostar os dois, ok? Lembre-se, se eu passar um no outro, eu estou atritando. Esse exemplo aqui é colocar em contato. Eu só vou encostar os dois corpos. Encostei os dois corpos, um eletrizado e o outro neutro. E após esse contato, quando eu separar, ambos os corpos estarão com o mesmo sinal, ok? Se o corpo eletrizado fosse um corpo positivo, eu coloquei em contato com o corpo neutro, ao separar os dois, ficam com a mesma carga, com o mesmo sinal, na verdade, ok? Aqui um exemplo. Ó. Eu coloquei aqui o corpo A neutro, um corpo B eletrizado negativamente. Quando eu colocar esses dois corpos em contato, vai haver aqui uma transferência de elétron do corpo B para o corpo A. E quando eu separar, ó, os dois ficam eletrizados com o mesmo sinal. Os dois ficaram eletrizados negativamente, ok? Isso aqui é uma característica da eletrização por contato. Na eletrização por contato, após fazer esse procedimento, os corpos sempre ficam com a mesma carga, diferente do que acontece na eletrização por atrito. No atrito, após o atrito, cargas diferentes. Após o contato, mesmo tipo de sinal, ok? Tranquilo, né? Nós temos aqui uma situação diferente quando eu trabalho com contato. Se esses dois corpos, né, postos em contato tiverem a mesma dimensão e a mesma forma, após o contato, essas cargas serão iguais, terão o mesmo valor numérico. Vamos ver aqui no exemplo. Eu coloquei aqui dois corpos, né, de mesma dimensão, de mesmo formato circular. Um corpo com a carga de 4 coulombs, outro corpo com carga de 10 coulombs. Eu vou colocar os dois em contato e aqui vai haver o quê? Como está em contato, vai haver uma transferência de elétrons, né? Vai passar elétron de um corpo para o outro. Após o contato, como esses corpos são idênticos, têm mesma dimensão e mesma forma, esses corpos terão sempre no final o mesmo valor numérico, a mesma carga. Um ficou com 7 coulombs e o outro ficou com 7 coulombs. Isso aqui acontece quando eu tenho corpos idênticos de mesma dimensão e mesma forma geométrica. Ok, pessoal? Professor, será que tem como calcular essa carga final, né, que ficou 7 coulombs para cada um dos corpos? Tem sim. Eu tenho uma equação que me fala o seguinte, ó,
Essa carga final vai ser a média aritmética dessas duas cargas iniciais, de QA e QB. Então, a carga final vai ser o quê? QA mais QB dividido por 2. Uma fórmula bem simples, bem fácil de calcular. Vamos aqui aplicar nesse exemplo. Quem foi minha carga A? A carga A é 4 coulombs. E a carga B? 10 coulombs. Eu vou somar os dois, 4 mais 10, e dividir por 2. 4 mais 10 dá 14, e 14 por 2, 7 coulombs, como eu tinha encontrado aqui no nosso esquema, ok? Então, isso aqui, essa fórmula, vai servir para quê, professor? Para quando tem uma eletrização por contato de corpos idênticos, ou seja, mesma dimensão e mesma forma. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá continuar, então. Terceira forma de eletrização é uma eletrização por indução. Nesse caso aqui, não vai haver nenhum tipo de contato, nem atrito, nem o próprio contato em si. Aqui vai haver apenas uma aproximação dos corpos. E através da indução, eu vou conseguir eletrizar um corpo. Eu vou explicar aqui através do esquema que fica mais fácil de entender. Depois eu coloco passo a passo de como se eletriza um corpo por indução, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui, inicialmente, um corpo B neutro e um corpo A eletrizado negativamente. Eu vou pegar na situação, vou aproximar esse corpo eletrizado do corpo neutro. Olha o que acontece, ó. Eu peguei esse corpo A, aproximei do corpo neutro e essas cargas negativas do corpo eletrizado, eles vão tender a chamar o quê? As cargas positivas, né? Princípio da atração e repulsão. E, por consequência, repelir as cargas negativas. Na situação que eu tenho, ó, o corpo que está eletrizado é chamado de indutor. É uma ótima informação para ser cobrada em prova, certo? O corpo eletrizado é chamado de quê? Indutor. E o corpo neutro é chamado de induzido. E a situação que eu tenho agora é uma situação de polarização das cargas. Eu tenho carga positiva de um lado, carga negativa de um outro lado. Isso aqui está polarizado, ok? Só para recapitular, o corpo neutro é chamado de induzido e o corpo eletrizado é chamado de indutor, ok? Feito isso, eu vou pegar o corpo B e vou aterrar, vou ligar ele à terra. O que vai tender a acontecer? Ó, o corpo que está eletrizado, que é o nosso indutor, está eletrizado negativamente. Então, o que ele está fazendo? Ele está empurrando as cargas negativas. E essas cargas negativas vão fazer o quê? Vão descer através do fio terra até chegar à terra. Então, esses elétrons do corpo B vão começar a se perder para a terra. Ou seja, vai começar a ter mais prótons do que elétrons. Quando isso acontecer, ou seja, o número de prótons ficar maior que o número de elétrons, eu vou cortar o fio terra. Cortei o fio terra, o que acontece? O meu corpo B ficou eletrizado agora positivamente. Por quê? Porque ficou com mais prótons do que elétrons. Professor, eu poderia fazer isso também para o indutor eletrizado positivamente? Sim. Isso aí mudar a configuração, não é isso? Mas seria da mesma maneira, ok? Então, passo a passo da eletrização por indução. Aproxima-se dois corpos, um eletrizado, que é o nosso indutor, e o outro neutro, que é o induzido. Após o corpo se polarizar, não é isso? O induzido, você vai ligar um fio terra no corpo neutro, no induzido, e depois, posteriormente, cortar o fio. Quando você cortou o fio, o corpo que estava inicialmente neutro fica eletrizado com um sinal oposto ao do indutor. No meu caso aqui, no meu exemplo, ó, o indutor estava carregado negativamente e o corpo que era neutro ficou carregado como? Positivamente. Isso aqui é uma característica da eletrização por indução. Na indução, o corpo neutro sempre fica com carga oposta ao indutor, ok? Tranquilo, né, pessoal? Vamos aqui só recapitular, resumir o que nós vimos hoje. Eu tenho 3 tipos de eletrização: por atrito, por contato e por indução. Como é que funciona por atrito? Eu vou passar um corpo no outro e após o atrito, os corpos têm sinais o quê? Sinais opostos. No contato, eu vou apenas encostar um corpo no outro e após esse contato, os corpos têm o quê? Mesmo sinal. E na indução? Na indução, eu vou aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro, vou ligar o fio terra e depois o corpo neutro fica carregado, quando eu cortar o fio terra. Sendo que ele fica carregado como? Com o sinal oposto ao que possui o indutor. Eu tenho aqui um caso especial no contato, nós vimos, né? Que é quando esses corpos têm o mesmo tamanho e forma. Quando isso acontecer,
esses corpos terão o mesmo valor numérico, mesma carga. E como é que eu calculo ele? Ó? A carga final vai ser QA mais QB dividido por 2. Ok? Vamos aqui aplicar essas ideias em 2 exemplos bem fáceis para a gente memorizar melhor esses conceitos. Exemplo 1. Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Dê uma pausa no vídeo e tente encontrar o item correto. É uma questão bem fácil, ok? Vamos lá tentar descobrir o item correto, analisar os itens. O item A fala que eu posso eletrizar um corpo por atrito. Correto, nós vimos que sim. Por contato, também nós vimos que é uma das maneiras de praticar a eletrização. E aterramento, aterramento não é uma maneira de eletrizar, é apenas um processo que eu utilizo na eletrização. Então, o item A está errado porque ele falou aterramento. Item B, por indução, correto, não é isso? É um processo sim de eletrização. Por aterramento, não, novamente, ó, aterramento é um processo que eu utilizo na própria indução, ok? Então, aterramento não é processo de eletrização. Então, está errado pelo aterramento. Item C, eu posso eletrizar um corpo por atrito, por contato e por indução. Perfeito, foi o que nós vimos aqui na aula. Porque o item D está errado, ó. Falou contato, está ok. Falou indução, também está ok. Mas aquecimento, eu posso até aquecer o material. Vai agitar mais as moléculas, não é isso? Aumentar a temperatura dele. Porém, isso não vai fazer com que o corpo fique eletrizado, ok? E aqui o item é completamente errado, o item E, né? Aquecimento errado, aterramento errado, carregamento errado, os 3 errados, item E está absurdo. Então, nosso item correto seria realmente o item C. Atrito, contato e indução são processos de eletrização. Exemplo 2. O exemplo 2 vai pôr em prática exatamente a ideia de condutores colocados em contato, né, sendo idênticos. O exemplo 2 fala o seguinte, ó, tem-se 2 esferas condutoras idênticas, A e B. A esfera A positiva de carga Q e a esfera B neutra, ou seja, sua carga é igual a 0. Elas são postas em contato. No final desse procedimento, podemos afirmar que a carga de cada uma delas será de quanto? Bem, vamos lá, pessoal. O que é que nós temos que colocar inicialmente? O valor da carga de cada um, né? A questão falou que a carga de A é Q e a carga de B é o quê? A carga de B é neutra. A carga de B é 0. Após fazer isso, ele colocou o corpo A em contato com o corpo B. Como são corpos idênticos, para calcular essa carga final, basta fazer a média aritmética dessas 2 cargas. Ou seja, a carga final vai ser QA mais QB dividido por 2, ok? Nossa carga final vai ser igual a Q, que é a carga A, mais 0, que é a carga B. Tudo isso dividido por 2. Logo, nossa carga final vai ser Q sobre 2. O QA vai ser igual a QB, como nós vimos na teoria, não é isso? Após o contato, eles ficam com o mesmo valor numérico. E esse valor numérico vai ser quanto? Q sobre 2, que no caso vai ser o item E. Ok, pessoal? Bem, para hoje, para essa aula 2, era isso. Nós tínhamos como objetivo, né? Ver como se eletriza um corpo, quais são as maneiras que eu posso eletrizar um corpo. Vimos também o que seria um condutor e o que seria um isolante. E também vimos o conceito de eletrização. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Nós iremos parar.